Fala, nação, vamos dar uma olhada aqui nas últimas informações do Mengão aí, no mercado da bola, né? O Flamengo já se movimentando bastante aí, já perto de fechar aí com Dela Cruz e com Léo Ortiz. Então vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa esportiva está falando aí sobre a movimentação do Mengão aí nesse mercado da bola. Já deixa sua curtida aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Promete realmente ir fundo nas compras. O planejamento do Flamengo para a próxima temporada segue a todo vapor. A noite da última terça-feira foi de reunião na Gávea, sede social do clube. Foi aprovado pelo Conselho de Administração a proposta de orçamento elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. A previsão do clube é de uma arrecadação, mais uma vez, superior a R$1 bilhão. Esse montante contabiliza apenas as receitas que não englobam transferências de jogadores. Dos 53 votos totais, foram 51 a favor e apenas 2 contra. Outra proposta do Conselho Diretor, aprovada para 2024, está relacionada ao gasto para contratações. Apesar do Flamengo ter um orçamento para a próxima temporada que supera R$1 bilhão, será destinado para novos jogadores apenas 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Com alguns alvos na janela de transferências, o torcedor rubro-negro faz as contas. Caso acerte com o Dela Cruz do River Plate, por exemplo, o Flamengo já gastaria 16 milhões de dólares. Cerca de 80 milhões de reais. Já o caso envolvendo o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, os valores giram em torno de 6 milhões de euros, que em real significa um valor próximo a 32 milhões de reais. Somente essas duas contratações equivaleriam a 68% da previsão total para a temporada, restando apenas 50 milhões de reais para outras contratações. Além disso, o Flamengo ainda espera arrecadar pelo menos 20 milhões de euros com vendas de atletas, cerca de 100 milhões de reais. Por falar em venda, a situação de Gabigol segue indefinida. Apesar do camisa 10 já ter acertado a renovação de contrato com o rubro-negro, a diretoria ainda não assinou o novo vínculo de Gabi, que tem contrato se encerrando no final do ano que vem e, portanto, no meio de 2024, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Teve uma conversa com o Flamengo da renovação, acabou que não foi assinada a renovação. Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, não sabe o que vai acontecer, então eu quero que seja especial. Olha, a gente estava falando sobre orçamentos aqui, 880 milhões de reais é o orçamento do Palmeiras. 300 milhões a mais é o orçamento agora do Flamengo para o ano que vem. A expectativa para o torcedor ouvindo isso, ela é maravilhosa, né? Agora tem que saber... E os outros que chorem e que lutem. Os outros que chorem, que lutem, para ser competitivo dentro de um campeonato, especificamente campeonato brasileiro, onde todos se enfrentam, os principais clubes do futebol brasileiro. Agora a diretoria também tem uma responsabilidade em, assim, Flamengo, Galo, Palmeiras. Não preciso dessa questão da reformulação quando a gente tem falado, por exemplo, nessas últimas semanas do Corinthians. Então são contratações pontuais e, obviamente, torcer para que essas contratações cheguem no futebol brasileiro e consigam, se o caso for jogadores que estão fora do país, cheguem no futebol brasileiro e que se adaptem e que dê o resultado. E a tendência é que com um treinador que é muito estável, que tem muita competência para gerir elencos, para ser um grande responsável por uma mudança, que é o caso do Tite, ele vai ter não só esse elenco atual, que já é excelente, como provavelmente opções acima da média do mercado brasileiro, jogadores diferenciados para ser ainda mais competitivo. Imagina só. Você falou, por exemplo, de gestão. Se a gente analisa, o Flamengo é o assunto. Tite tem boa gestão, o Felipão também tem Galo, o Abel nem se fala. São Paulo com Dorival, de repente, vai se mexer no mercado para reforçar o time, porque a temporada do São Paulo também pode ser interessante. Denilson, e o Corinthians? O Corinthians eu acho que não vai conseguir fazer uma reformulação com jogadores
experientes e com muita qualidade pela questão financeira. Eu acho que vai tentar trazer jogadores mais jovens e aí fica uma aposta, né? Uma perspectiva de um bom ano para o Corinthians. É o De La Cruz, meia de 26 anos, uruguai do River Plate da Argentina, tem contrato até o final de 2025. O Flamengo vai ter que desembolsar à vista 16 milhões de dólares, 78 milhões e 500 mil reais, se quiser ficar com De La Cruz. Essa novela não acaba nunca, a torcida não aguenta mais. O zagueiro que o Flamengo está negociando é o Léo Ortiz, 27 anos, do Red Bull Bragantino. Zagueiro e o Flamengo já tem um acerto encaminhado para um contrato de 5 anos. Acontece que o Bragantino está batendo o pé na quantia de 6 milhões e meio de euros, mais do que isso, até 35 milhões de reais, e o Flamengo fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 600 mil reais. O contrato do jogador com o Red Bull Bragantino vai até o final de 2026. E o jogador que está de férias está intercedendo junto à diretoria do Bragantino para liberar ele. Ele quer voltar a formar a zaga com o Fabrício Bruno, que já está no Flamengo aí há mais de um ano. Para lateral esquerdo, ainda timidamente, mas o nome que aparece é de Juninho Capixaba, também do Red Bull Bragantino. Está voltando de empréstimo Matheus Gonçalves, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, e ele se apresenta em janeiro. O Flamengo só emprestou para pegar a experiência. E quanto às renovações de contrato, o Gabigol tem um contrato até o final do ano que vem. E Cícero, você também trouxe pra gente, porque o Léo Ortiz ele tem a vontade, né, de defender a camisa do Flamengo e tem conversado internamente com o Red Bull Bragantino para acabar com essa novela, né? É verdade, Mário. Ele está de férias em Nova York. E a informação que eu recebi é que ele paralisou suas férias em termos de descontração, se desligar de tudo, para entrar em contato com a diretoria do Bragantino, pedir para ser liberado. Apesar de ele ter contrato até o final de 2026, ele não quer desperdiçar essa oportunidade de jogar no Flamengo, voltando a formar a dupla com o Fabrício Bruno, quem sabe, também tem o Léo Pereira, né? Ele quer jogar no Flamengo, já demonstrou esse interesse, só falta agora um acerto. O Flamengo tem dinheiro em caixa para igualar, ou melhor, atender a proposta que o Red Bull Bragantino quer. A diferença não é tão grande assim, de 35 milhões de reais para 27 milhões de reais. O Flamengo tem isso no bolso para tomar um cafezinho, né? Os 8 milhões aí. É só ter vontade de querer botar e fechar logo a negociação, mesmo se acontece em relação ao De La Cruz. Está se arrastando muito essa novela, e o Flamengo já sabe que vai ter que pagar à vista os 16 milhões de dólares, 78 milhões e meio de reais. Então, desembolsa logo a grana, já deixa a torcida tranquila e já vai se reforçando para o ano que vem. Ele falou que o Flamengo tem que ter 2 times, não é isso? Não, mas já tem, Eugênio. Mas pode melhorar. Sempre pode melhorar. Abel, Prate, quando você tem a possibilidade econômica que o Flamengo tem, a pressão, a cobrança por títulos, vamos lembrar, o Flamengo está terminando 23 sem ganhar nada. Zerado. E é disparado o maior orçamento do futebol brasileiro. O Flamengo tem obrigação de ano que vem dar uma resposta à sua torcida. Ou não? Esse é um ano horroroso para o Flamengo, não ganhou nada. Horroroso? Disputou 10 competições, sei lá. Puxa vida. Não é um ano horroroso para o Flamengo? Nem Taça Guanabara. Gente, vamos olhar a realidade do time, do que ele vem conquistando. Olha só, o ano que vem promete. Vamos ver aí, Abel. Receita prevista pelo É que esse também prometia, né, Prates? Bastante. Mais de 1 bilhão, professor Celso. Olha lá a realidade. 1 bilhão de Sem reais. contar negociações de jogadores, hein? 1 bilhão de reais em É disso que eu tô falando, gente. Obrigado, produção. É isso. Proposta para contratações, 160 milhões. Previsão em vendas, 106 milhões. O Flamengo gasta atualmente cerca de 25 milhões mensais em folha salarial. Tem dinheiro sobrando aí. Então, precisa dar uma resposta dentro do campo para a torcida. E aí, você vai fazer um planejamento de temporada para jogar várias competições em paralelo. E eu defendo já há algum tempo que o Flamengo tenha 2 equipes. Uma para disputar Copas, outra para disputar o campeonato de pontos corridos. E para que você tenha 2 equipes em condições de ganhar tudo, você precisa buscar cada vez mais qualidade para o seu elenco. Tem que ter 2 times. E 2 times ainda com peças de reposição para esses 2 times. Então, trazer um jogador do nível do Léo Ortiz qualificará bastante o elenco do Flamengo para disputar essas competições. E um jogador é um zagueiro com uma característica que os outros não têm. Tem bom passe? O Fabrício Bruno tem, mas ele é melhor como marcador. Desarmando. Desarmando,
Bola aérea. Muito bom zagueiro. Zagueiro. O Red Bull Bragantino, o que Léo não é... Pereira passa bem a bola, aparece na área Passa para cabecear e tal. Só que o Ortiz é uma qualificação do passe acima do que esses dois têm hoje. Quase um meia como zagueiro, né? Mal comparando, né? É como se fosse um camisa 10 Assina como embaixo. zagueiro. Obrigado, Eugênio, da sua definição. Eu estou perdendo tempo aqui falando o Prat define em uma frase. Não. É outro nível. Deixa para você, professor. O Red Bull Bragantino, que não é bobo nem nada, que acho que tem essa filosofia também de investir e depois ganhar em cima, né? Claro. Ele pede 6 milhões e meio de euros. Cerca de 34 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Tem que fazer direito essa conta aí. Porque o Flamengo falou de 160 para... 160 a gente viu ali. Só o De La Cruz vai custar quanto? 80, não é? Não contratado, De La Cruz, é contratado. Então, mas vamos supor, só o De La Cruz vai morder metade disso aí. Então tem que fazer essa conta. Eu gosto da ideia do Léo Ortiz, não só pela qualificação, mas é uma questão matemática. O Flamengo já perdeu um zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Talvez perca outro, que é o Davi Luiz. Então é uma posição que tem que trazer gente mesmo. Agora tem que equacionar esses valores aí. Se só o De La Cruz morder metade do orçamento que tem para comprar, precisa ver se dá para pagar o que o Red Bull está querendo. Mas vale pagar isso pelo De La Cruz? Não tendo. E o Flamengo tem. Então. Mas aí você já fechou, já não pode mais trazer tanto reforço assim. Mas o Flamengo precisa de tanto assim? O Eugênio acho que sim. O Eugênio acho que sim. Pegou no teu pé, Eugênio. Reforçar o que já é forte. Precisa tanto assim, Eugênio? Vai depender do movimento, do mercado. Vai depender do movimento. Que posições o Flamengo precisa? Reposição. Ah, você falou atacante. Ele falou atacante ontem. Centroavante. Sim, mais especificamente um camisa 9, não era mas isso? Um ou dois. Dois? Ô, Eugênio, a gente tá no ar. Com Pedro e Gabigol? Espera um pouquinho. Pedro e Gabigol precisa de dois? A gente tá no ar, o Natal não chegou ainda. E o elenco do Flamengo é muito bom. O Flamengo não foi um bom menino esse ano. Dois centroavantes. Papai Noel não vai fazer. Aí, Eugênio. O cara tá falando de Natal. Aqui, não é do Flamengo contratar 2 Benzemais amanhã. Não é isso. Jogadores jovens, com potencial a desenvolver, que possam entrar eventualmente em caso de uma lesão do Pedro ou do Gabigol, né, ou de uma suspensão, ou de uma convocação para a seleção brasileira. E aí você, tenho aqui um reserva no banco que vai dar alguma resposta, que tem a ambição de crescer, de fazer gols e tal. E esses que o Palmeiras traz para o comando do ataque? Tirou da minha boca. Esses que o Palmeiras traz. Com todo o respeito ao jogador que tem respondido, por exemplo, um Breno Lopes. Que quando entra, não é um super craque, mas ajuda muito. O ano como titular. Não ajuda? Justo. Faz os golzinhos dele. E não vem dizer que foi só o gol, entre aspas, o gol da final da Libertadores. Esse brasileiro, ele fez gols importantes. O exemplo, o Breno Lopes é o nome, mas é um exemplo que eu passei aqui ontem, ou anteontem, quando defendi essa tese, foi o Rodrigo Muniz. Que está na Inglaterra. Que está na Inglaterra e, aliás, interessa para voltar ao Brasil. Tem clubes aí atrás do Rodrigo Muniz. No caso, ele era da base. Não sei, porque o último centroavante que apareceu na base do Flamengo não deu a resposta. Foi o Mateusão. O Mateusão não deu a resposta que o Rodrigo Muniz dava. Então, não sei se tem outro no Flamengo que possa ser um jogador... precisou aqui para jogar... Faltou alguém, joga segundo tempo aqui, machucou. Entra aqui um centroavante que a bola bateu no pé dele e vai sair jogo. É isso que eu estou propondo, que o Flamengo tem essas alternativas, essas possibilidades, pensando no tamanho, no peso que o Flamengo tem no mercado brasileiro e sul-americano hoje. É o time com maior capacidade de investimento. As laterais, porque também a gente falou que perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Felipe Luiz. A lateral direita não tem propriamente um dono. Né? Tem garotos ali, mas não é difícil contratar para a lateral direita. Uma posição difícil. O Peroca que é o Varela para o ano que vem para jogar mais difícil posição do futebol. Vê se vai ser campeão uruguaio primeiro, né, Eugênio? Mas já está na Libertadores. Não, eu sei, mas... Na fase de grupos. Espera um pouquinho. Campeão uruguai é uma coisa, vice-campeão uruguai é outra coisa. Não, mas já está na fase... Isso eu sei. Vai jogar a fase de grupos da Libertadores. O Varela é um jogador que tem mercado fora do Brasil e eu acho que ele não deve ficar no Flamengo. Mas é difícil contratar um lateral direito. Muito. A posição é difícil. O lateral esquerdo vai perder o Felipe Luiz. Vai precisar repor. Tem que ter um outro bom lateral esquerdo. Não é um jogador mais ou menos. Tem que ter um jogador do nível Flamengo para a lateral esquerda. Para ser reserva do Ayrton Lucas. Palmeiras é o único time do país que tem 2 laterais direitos confiáveis. Sim. Os outros não têm. O Tite quer um ponta-direita. Tem que trazer um ponta-direita. Luiz Araújo mais um.
Aí vai, é claro, adaptações acontecem durante os jogos, claro. Você pode tirar um jogador daqui, Bruno Henrique joga do lado direito. Lá, o Gerson quebra um galho. O Gerson joga, é o Coringa, em várias posições dos do meio tempos de campo. modernos. Bom, é isso, nação. Essas foram as últimas informações aí sobre o Mengão. O mercado da bola tá pegando fogo, né? Especificamente pro Flamengo, que está aí já finalizando, né? Na reta final aí das negociações com o De La Cruz e com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, inclusive, já manifestou, né, a vontade dele de jogar no Flamengo. Inclusive, ele que está de férias, né, já se meteu no meio da negociação ali com o Red Bull Bragantino, falando pro Red Bull que quer ir jogar no Flamengo. Então, isso aí é muito importante para concretizar, né, essa negociação aí. Então é isso, nação. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito. Deixa sua curtida. Para o YouTube tá entendendo que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então é isso, valeu!